muito bom dia a você que nos acompanha na tela da SIC TV, a você que acompanha a nossa programação. Estamos começando mais um Viver Bem, falando de saúde, qualidade de vida, bem-estar e de campanhas muito importantes que acontecem em todo o mundo. Hoje vamos falar do câncer de pele, que é o tipo mais frequente no Brasil, com mais de 180 mil casos novos da doença estimados pelo Instituto Nacional do Câncer, INCA, para 2016. Embora o melanoma represente apenas 5% do total de casos de câncer de pele, ele é o de maior gravidade e mortalidade. Por isso, o dezembro é o mês de conscientização e prevenção ao câncer de pele. Estamos no Dezembro Laranja, então o Dr. Rafael Brito vem ao Viver Bem explicar sobre essa doença, prevenção, diagnóstico, tratamento, como que a gente pode se cuidar e como podemos todos aderir a essa campanha. Pode entrar, doutor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Com mais um mês alusivo a um tipo de câncer, né? Temos aí o câncer de pele com uma alta incidência também. E eu queria saber do doutor como é que ele surge, como começa um câncer de pele. Certo. Bom, da outra vez nós falamos sobre o que era o câncer, né? Qual a definição dele, de pele entra no mesmo critério. O câncer de pele entra com as células normais do nosso corpo, sofre algum tipo de alteração, uma mutação no meio delas por algum fator externo, extrínseco, e vão levar ao crescimento de célula desordenado e por isso pode transformar em câncer. No câncer de pele, geralmente o principal fator para isso é o raio solar, né? As raios ultravioletas, tipo UVA e tipo UVB, são os principais fatores de risco que vão lesando a camada superficial da pele e ao longo do tempo, lesando continuamente e podendo levar ao câncer de pele no futuro. Na maioria das vezes, quando a gente pensa em câncer, a gente pensa em nódulo. No câncer de pele, existe isso, doutor? Existe. Seria mais ou menos a mesma coisa. O nódulo é um pouco diferente, mas geralmente é uma alteração que inicialmente pode ser parecida com uma ferida, alguma lesão que não cicatriza ao longo do tempo. Então a gente costuma dizer que uma ferida que não cicatriza deve ser investigada, né? Uma ferida que passa mais de 3 semanas e não tem nenhum tipo de cicatrização, ela continua sangrando, coçando, é uma ferida que deve ser investigada. Nem sempre isso é ser câncer ou é um fator de risco para câncer, mas é um fator que deve ser investigado para evitar esse tipo de lesão. Quais os fatores podem contribuir para o câncer de pele? Na tela do Viver Bem, para a gente comentar, e o Dr. Rafael Brito nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre este tipo de câncer. Então, aí a gente tem aí entre os fatores de risco para o câncer de pele, a exposição prolongada e repetida ao sol, raios ultravioletas UV, principalmente na infância e adolescência. A exposição ao sol vai ser o principal fator? A gente tem ali ele na primeira colocação, doutor? É um dos fatores, sim. Nós temos 2 tipos, principalmente, de raios ultravioleta, que é o UVA e o UVB. O UVA, geralmente, é o raio ultravioleta que fica ao longo do dia e o UVB, geralmente, são os picos entre 10 e 16 da tarde, e às 16 horas. E essa exposição, geralmente, tem 2 tipos. A exposição crônica, geralmente, são as pessoas que moram na praia, ela tem uma alteração da camada superficial da pele, que não chega a ser um fator de proteção, mas ela é uma exposição mais contínua. Um dos maiores riscos descritos às vezes em literatura são as exposições intermitentes, que é as pessoas brancas, tipo eu, pele, que vai para a praia final de ano, pega lá aquela exposição solar absurda, aí fica lá cheio de vermelho, queimado. Essa exposição intermitente em alta intensidade lesiona a pele e isso é um dos fatores de risco. Querendo ou não, a pele ela não tem um fator geralmente de doenças genéticas para poder fazer. Existem algumas, mas não é tão frequente. Mas essa exposição solar acaba sendo realmente o principal fator externo e quase que inevitável de você ter exposição para isso. Então, sim, é um dos principais fatores de risco para isso. Curiosa a situação da exposição intermitente também, né? Os fatores de risco, mais uma vez na tela, para a gente seguir falando deles. A exposição a câmeras de bronzeamento artificial. Inclusive, hoje elas são proibidas, né, doutor? E existem muita restrição agora sobre isso. Ainda tem algumas técnicas que eles podem utilizar, que algumas pessoas utilizam, mas ela é uma intensidade de foto artificial com uma carga de energia muito alta e, assim, é lesionar mesmo. É você fazer uma exposição intermitente em vez de final de ano constantemente. Isso aí é um fator de risco inerente a isso. Tem vários estudos mostrando que quem tem isso ao longo da vida pode ter mais. E quanto maior a exposição, maior o risco. Mais uma vez, fatores de risco na tela. Ter pele e olhos claros com cabelos ruivos ou loiros ou ser albino. Pessoas claras têm uma incidência maior? Tem. Isso a gente chama de a pele fototipo 1, que são as pessoas de pele clara, olhos claros, ruivos. Por que isso acaba sendo um fator de risco? Porque essas pessoas, as brancas, têm uma redução de uma substância na pele que chama melanina.
E por redução dessa melanina, ela acaba perdendo uma camada de proteção da pele, favorecendo o maior risco de lesões a isso. É como se ela perdesse um filtro da pele ou tivesse menos o filtro da pele, o que acaba levando a maior agressividade da exposição ultravioleta. Então, geralmente, os pacientes de pele claros, olhos claros, cabelos ruivos, são pessoas que têm uma predisposição maior para ter câncer de pele. Para a gente fechar os fatores de risco do câncer de pele, ter história familiar ou pessoal de câncer de pele também tem uma incidência genética? Tem sim. Não são para todos os tipos. Os tipos mais comuns, a gente deve comentar sobre isso mais para frente, que é o carcinoma basocelular e espinocelular, geralmente está associado basicamente à exposição solar mesmo. Porém, outros tipos de pele, como melanoma, sim, pode ter característica familiar. Voltamos a dizer que a maioria dos cânceres não são hereditários, não são herdados da família, mas eles podem, o histórico familiar pode ter sido. Então, se você tiver, por exemplo, um melanoma na família de um paciente com menos de 40 anos, merece ter um acompanhamento bem de perto dos familiares de primeiro grau. E qual que é a importância do diagnóstico precoce, doutor? Ele vai fazer diferença no resultado final? Com certeza. Voltamos àquela mesma questão do Outubro Rosa, o diagnóstico precoce para o câncer é a salvação que a gente tem, né? Então, seja para o melanoma, seja para os cânceres de pele mais comum, que é o basocelular e o espinocelular, o tratamento precoce é o que vai evitar o paciente de ter uma doença mais avançada, de ter metástase, da doença se proliferar para outro órgão. Então, sem sombra de dúvida, o diagnóstico precoce ele é bom para qualquer tipo de câncer, seja de pele ou de mama. Mas aí a gente acaba esbarrando em um hábito, né, doutor? Por exemplo, no câncer de mama e no câncer de colo de útero, as mulheres, elas têm a recomendação de ter aquela frequência na visita à ginecologista. No caso de câncer de pele, existe essa recomendação para que o paciente ele busque uma frequência também no dermatologista? Existe. Essa recomendação ela se torna da mesma maneira dos outros. Uma vez ao ano, pelo menos, uma consulta dermatológica. Principalmente naquele subtipo que nós classificamos dos pacientes de alto risco. Os peles claras, olhos claros, cabelos ruivos. São pessoas que têm maior risco para isso. As pessoas que trabalham em zona de exposição solar muito forte devem ser feitas alterações para isso. Porque, às vezes, o melanoma, por exemplo, pode ser uma pinta que você tem desde a sua nascença e que ao longo dos anos, pelo fator do raio solar ao longo da vida, ele pode se modificar a célula e se transformar no melanoma ao longo da sua vida. Então deve ser feita uma consulta, porque não é toda a pinta que tem que ser retirada, mas o acompanhamento dela que é importante. Mas, doutora, a gente não acaba esbarrando ali na limitação. O SUS, por exemplo, hoje a gente sabe que o paciente ele não tem esse acesso facilitado a determinadas especialidades, né? Sem dúvida. Eu acho que o serviço público nosso ele tem essa defasagem. A gente não consegue lidar nem com as doenças talvez mais graves, que são o câncer de colo de útero ou câncer de mama. Existe uma dificuldade desse tipo de acesso. Apesar da recomendação ser pelo menos uma consulta anual ao dermatologista, esse realmente é um acesso muito difícil, o que acaba tornando mais complicado o acesso desses pacientes e, consequentemente, o diagnóstico precoce. Então, a gente trabalha também no serviço público, a gente percebe que os pacientes chegam em doença muito avançada. Então, isso é uma dificuldade. Em alguns setores privados, dependendo da cidade que você mora, da região que você mora, até no setor privado tem poucos especialistas e muito poucos especialistas que têm interesse nessa área. Então, também é uma questão. Não são todos os dermatologistas que têm interesse na parte oncológica e diagnóstico. Tem gente que prefere a área mais estética. Então, isso também acaba tendo uma dificuldade, inclusive na área do serviço público, no serviço privado. E já que estamos falando de diagnóstico, como que vai ser feito esse diagnóstico, doutor? É com exames? É com o exame clínico? A gente, desde a faculdade, a gente pensa nisso, né? Que o diagnóstico de uma doença, ela baseia basicamente na história e no exame físico. E não é diferente. Então, como a gente comentou, um paciente que tem uma ferida que não cicatriza, um caroço na pele que sangra, que coça, uma pinta que aumentou de tamanho, uma pinta que não tem, que ela tinha uma característica, ela começou a mudar de cor, começou a ter alguma alteração. Então, o câncer de pele dá esses sinais também. Assim como outros cenários, acaba sendo o autoexame. Você vê uma lesão na pele estranha, que não cicatriza, uma ferida que não melhora. Então, isso deve ser investigado. Certo. E qual que é a diferença entre o câncer de pele não melanoma e o melanoma? É agressividade. O câncer de pele não melanoma, ele é o mais frequente, é responsável pela maioria dos casos de câncer de pele e ele é uma doença que a gente considera como doença local. Ele não tem possibilidade, na verdade ele existe, mas é muito pequena a possibilidade de doença à distância, né? Que a gente chama de metástase. A doença sair do lugar inicial e ir para outro órgão.
No melanoma é o contrário, o melanoma é uma doença mais agressiva e que ela tem um potencial de doença à distância muito grande. Os dois são malignos? Os dois são malignos. A diferença é que um pode se expandir e dar a metástase e o outro não, fica mais local. Basicamente isso. A agressividade de um é mais local e do outro ele pode ter tanto local, mas mais preocupante a disseminação, né? Mas a gente pode ter também as lesões, assim como os nódulos que não são malignas? Também existem. Existem lesões benignas da pele que podem gerar caroço, podem gerar ferida e podem gerar a coceira. Mas essa diferencial é difícil a pessoa que não é a pessoa leiga, a pessoa que não é médico, até para alguns médicos é difícil esse diagnóstico. E em muitos casos, quando tem essas lesões diferentes que não cicatrizam, um nódulo que a gente não consegue definir, entra uma das partes mais importantes do tratamento do câncer de pele, que é a biópsia. Você fazer a biópsia para confirmar isso é realmente um câncer ou não é? Às vezes, pelo exame clínico, você não consegue fechar. E aí a biópsia vem para poder corroborar e ajudar esse diagnóstico. Existem sintomas na tela, então, para a gente comentar e o telespectador entender os possíveis sinais de câncer de pele, tá? Então, hoje, a gente aqui no Viver Bem falando sobre câncer de pele. E temos aí pintas novas e incomuns. É o primeiro sinal para levar o paciente até o especialista, né, doutor? Geralmente sim. A maioria das pessoas vão por causa das manchas na pele, né? Vê uma mancha diferente na pele, uma mancha que ela já tinha, mas começou a incomodar, começou a coçar. É uma frequência muito alta desses pacientes irem lá para poder investigar isso. Então, as pintas ou lesões diferentes, elas são um dos primeiros sinais mesmo. Certo. Mais um sintoma, então, na tela do Viver Bem. Assimetria ou irregularidade da borda. Mudança de cor, alterações em uma pinta existente. Então, ali, normalmente, os sinais que a pele dá, de manchinhas, de crescimento de algo irregular, é que podem indicar. Sim. Dentro dessas lesões, existe um cenário que a gente descreve em literatura que chama o ABCDE das lesões. E é exatamente isso. Então, A entra em simetria, B são as bordas, se são regulares ou irregulares, o C é a coloração, simetria das bordas, a dimensão dela, que chega ao D. Então, todas as lesões, elas têm uma evolução. Então, quando você vai abordar um paciente com essa lesão, com essa pinta, você pergunta, ela aumentou de tamanho? Ela tem uma coloração que modificou? A coloração dela é diferente? Geralmente, quando a gente pensa em alguma coisa maligna, uma pinta que é mais estranha, ela tem multicolorações. É uma pinta que ela tem um tom mais escurecido, um tom mais claro, um marrom mais escuro. Ela tem uma cor muito diferente, então isso leva a pensar nisso. Para a gente finalizar os sinais e sintomas, né, possíveis sinais de câncer de pele, escurecimento da pele ou nódulos e sangramento ou ferida que não cicatriza. Aí normalmente costuma ser uma manifestação mais agressiva, né, doutor? Isso nem sempre, depende do tipo de lesão. Se a gente está lidando com, por exemplo, carcinoma espinocelular, que é uma lesão também do tipo de pele, ela é muito frequente ter esses sangramentos. E como tem esses sangramentos, acaba levando a uma possibilidade disso. Existem outras doenças que não são câncer, por exemplo, uma que chama ceratose actínica, que é uma lesão pré-maligna da pele, que também pode dar coceira, que também pode dar sangramento, e não necessariamente por isso ela se tornaria um câncer, mas deve ser investigada por diagnóstico precoce também. Doutora, a gente está trabalhando ali entre os sinais ou possíveis sintomas do câncer de pele, muito essa questão do visual, né, das manchas. Mas, assim, nem tudo também o telespectador precisa se apavorar, ficar preocupado que nem toda mancha, nem todo sinal pode ser um câncer de pele. Com certeza. Eu acho que esse talvez seja o recado. É não ficar na dúvida. Eu acho que desesperar não é o racional e nem o foco dessa nossa conversa, mas a ideia é que você tiver dúvida, é não ficar com essa dúvida. Muita gente tem lesão na pele, que tem dúvida sobre isso e vai deixando 1, 2, 3 anos e aí vai conseguir investigar e aí é uma situação um pouco mais avançada. Então, aquela pinta que cresceu, se gerou uma dúvida, consulta o especialista, conversa com ele, né? Tira essa dúvida da cabeça e deixa a responsabilidade para a gente resolver, para não ficar com essa dúvida aí. Aquele sinalzinho que a criança nasce ali já pode vir a se tornar um câncer de pele ou, nestes casos, normalmente não? É muito raro o câncer de pele em criança, né? Em jovem. Geralmente tem uma sequência de doenças que podem estar associadas, imunodeficiências, doenças genéticas. As pessoas que nascem com algum tipo de síndrome, as crianças podem ter um câncer de pele mais precoce. Câncer não é para ter em paciente jovem, seja qualquer tipo. Ele foi uma doença para ser feito em idoso. Vou esquecer aqui aquelas doenças de hemato, né? Linfomas, que podem dar mais frequentemente. Mas as doenças que a gente chama de órgãos sólidos, câncer de pele, de intestino, não é para ser em criança. Então, a lesão de uma criança, ela deve ser acompanhada porque ao longo da vida dela, futuramente, pode ser que leve
e isso deve ser acompanhado. Quais os critérios uma pessoa deveria adotar na hora de escolher um protetor solar? Junto aqui do Dr. Rafael Brito, nós vamos acompanhar agora uma dica da dermatologista Elisiane Tonoli. É um prazer estar aqui no canal da SIC mais uma vez, compartilhando e trazendo informações para vocês. Hoje não é diferente, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a importância da utilização do protetor solar. Primeiramente, a gente deve ter a consciência de que toda a exposição à radiação ultravioleta, ela causa um efeito cumulativo na nossa pele. Então, toda essa radiação solar, ela penetra profundamente a nossa pele, podendo ocasionar algumas alterações, como, por exemplo, o surgimento de pintas, de sardas, de manchas, de rugas. Ela acelera o processo de envelhecimento, ou seja, tudo aquilo que principalmente nós mulheres não queremos, tá? E não podemos esquecer que toda essa exposição, que todo esse efeito cumulativo acaba deixando as pessoas vulneráveis ao surgimento de um câncer de pele, tá? Então, o protetor solar, ele é um produto capaz de prevenir, tá bom, todos os males causados pela radiação. Então, como eu posso escolher um protetor solar? Primeiramente, a gente vai identificar o FPS, fator de proteção solar. Um fator de proteção solar 30, gente, ele é adequado para todo mundo. Optamos por um fator de proteção maior quando a pessoa ela tem pele muito clara, tá? Quando ela se queima fácil e nunca se bronzeia, ou quando ela já tem algum histórico de alguma doença de pele. Caso contrário, um fator de proteção 30, ele está suficiente para todos. Lembrando que o mais importante é você não esquecer da reaplicação a cada 2, 3 horas, tá ok? Outra coisa que a gente deve observar lá no rótulo do protetor, ele tem proteção contra a radiação UVA e UVB? Isso é importante, tá? Terceiro, o veículo. Às vezes as pessoas elas têm dificuldade em usar um protetor solar porque geralmente elas compram um produto que não fica bom, a textura não fica boa na pele e ela acaba que desiste de usar. Então hoje nós temos produtos à base de gel, creme, bastão, spray. Então você tem que escolher um veículo que ele seja de acordo com o seu tipo de pele. Por exemplo, uma pele que tem uma tendência à oleosidade ou uma pele acneica, vai ficar melhor uma textura em gel, tá? Então, hoje em dia a gente tem diversas opções, nós temos diversas opções de veículos e eu tenho certeza que um vai dar no seu tipo de pele, tá? Outra coisa, o protetor solar, ele deve ser aplicado ainda dentro de casa. Então, ele é um produto de uso diário e obrigatório que deve fazer parte da rotina de cuidado, tanto da sua pele do rosto quanto da sua pele do corpo. Uma quantidade que nós consideramos indicada para o tratamento do rosto. Uma colher de chá rasa, tá? É o suficiente para você fazer a proteção do seu rosto. E para o corpo, 3 colheres de chá rasa, você faz a proteção todinha, tá? Lembrando que você deve evitar a exposição solar entre as 10 da manhã e as 16 horas da tarde. E também você pode lançar mão de outras medidas para complementar o seu protetor solar. Abuse de chapéu, de viseiras, de óculos e também daquelas roupas que já apresentam um fator de proteção. Para maiores informações, eu estou à disposição aqui na Espaço da Pele. Aí, dica então sobre o uso do protetor solar, né? A gente entendeu um pouquinho sobre as questões de reaplicação, como escolher. Então, é um hábito que deveria fazer parte da rotina de todos os brasileiros, de todo mundo, né, doutor? Com certeza, essa é uma dificuldade, às vezes eu falo no consultório que é muito fácil, a teoria é muito bacana, né? Na prática não é tão simples assim. Então esse hábito de você passar protetor solar é uma coisa muito complexa, né, de você tentar fazer. A gente sabe que evitar a exposição ultravioleta entre as 10 e as 16 horas é uma coisa difícil. Então pensando agora, por isso dezembro laranja acaba sendo final de ano, que é época de férias e você ir para a praia e você aumentar o seu risco de exposição. Mas, querendo ou não, é uma exposição que você dificilmente vai conseguir evitar esses horários, né? Então, a gente também não pode ser hipócrita de falar assim, olha, você não vai sair de casa esse horário porque não tem jeito. Mas, porém, a gente tem que reforçar, pelo menos, esses cuidados, né? Você fazer reaplicação. Isso que a doutora falou é muito importante, você saber escolher o tipo de protetor, porque realmente a falta de você escolher e você ter um protetor fácil de aplicação é muito difícil. E o mais comum é isso, né? As pessoas vão para a praia, chegam na praia, arrumam as coisas lá e aí sim vai passar o protetor. Quer dizer, já está com calor, suado, a aplicação já não é tão boa,
para você conseguir espalhar e passar o protetor acaba sendo mais difícil. Então, esse é um hábito que você deveria fazer realmente antes de sair de casa, com a pele seca, limpa. Então, são costumes que são interessantes a gente tentar modificar. Além do protetor solar, a gente tem outras formas eficazes de evitar essa exposição, evitar o tipo de câncer? Na verdade, basicamente hoje tem muita coisa com proteção de raio UVA e UVB. Então tem aquelas camisas que fazem que refletem o raio UVA e UVB, as roupas de banho, o chapéu, existem produtos e acessórios que também fazem isso. Então, se você chegar e que realmente tiver uma pele clara, tiver um fator de risco, é importante que você faça essa proteção múltipla, né? Que você proteja do sol, você consiga aproveitar aquele seu momento de lazer, mas também sem esquecer da parte dos cuidados. Tem bastante coisa, né? Exatamente. Doutor, e a gente tem uma questão de maior incidência em determinadas regiões do país? A gente tem aqui em Porto Velho, em Rondônia, uma região bem calorosa, né? Parece, às vezes a gente brinca que é um sol para cada rondoniense. Temos essa diferenciação entre regiões ou não? A exposição ela é a mesma para todos? A exposição acaba sendo a mesma, depende do subtipo de pele. O câncer de pele por região, ele tem uma distribuição parecida. Realmente tem alguns estados do país que acaba tendo uma prevalência maior, mas a gente sabe que o melanoma por si só não. Porque o melanoma, como ele entra além dos fatores de raio ultravioleta, ele entra nos fatores agregados ao tipo de pele. Então, a gente sabe que na região sul do país acaba tendo muito mais casos de melanoma do que na região norte, pela própria etnia, né? Pelo tipo de pessoas que podem se contrair e pelo tipo de pele que está associado a isso. Então, as regiões dependem um pouco do subtipo, mas tem diferença por região, principalmente hoje para melanoma. As pessoas de pele negra também podem ter câncer de pele, também precisam usar o protetor solar? Sim. Como a gente comentou, a camada que protege a pele são os melanócitos, né? A camada de melanina. Então, os negros, eles têm uma quantidade maior, que acaba sendo um filtro maior de pele, mas não isenta também. Então, não existe recomendação de que eles não utilizem protetor solar. Apesar de a gente saber que, querendo ou não, é um fator de proteção para eles, isso acaba sendo, não existe a recomendação de não utilizar. Os negros, por exemplo, não é curioso, mas é realidade, eles não têm muitos melanomas de pele, de áreas de exposição, porém eles têm das áreas escondidas. Então é muito comum ter melanoma na ponta do dedo, na região ungueal, que a gente chama, que é na base da unha, e na palmas e planta dos pés. Então o negro, ele tem maior risco de ter tipo de melanoma nessas regiões do que as pessoas de pele clara. Muito bem, a gente quer agradecer a sua participação. Doutor, quer deixar algum contato para o nosso telespectador? Na verdade, o recado acaba sendo o mesmo, de todo mundo se cuidar. E se tiver alguma dúvida, estarei sempre à disposição aqui, consultório, e sempre que precisar, estou à disposição para ajudar. Muito bem, espero que vocês de casa tenham gostado do tema de hoje, falando sobre dezembro laranja. Você, ótimo fim de semana, sábado que vem nós estamos de volta. Tchau, gente!